O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, paz e bem a todos. Paz e bem. Na véspera do 14º domingo do tempo comum, a primeira leitura da profecia de Zacarias, ela hoje nos quer recordar que o povo de Israel esperava o Messias como rei. Um rei diferente dos reis até então. Porque era costume naquele período que os reis entrassem nas cidades, nos seus melhores cavalos, cavalos de raça. E o rei que é previsto aqui deverá entrar na cidade santa, montado em um jumentinho, filho de uma jumentinha. E esse rei é Jesus Cristo, que assim vai se cumprir quando ele entra de forma triunfal no domingo de Ramos. Depois, a segunda leitura de hoje, tirada da carta de Paulo aos Romanos. Nela, Paulo faz esse contraste entre carne e espírito. O espírito dá a vida, a carne traz a morte. É interessante a gente entender que a terminologia carne, na Sagrada Escritura, tem lugares que carne é sinal de vida. Por isso que Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quando ele está falando isso, ele quer dizer, ele está no sentido que carne aqui é vida, é o ser de Jesus inteiro. Paulo, quando fala aqui de carne, contrapondo a espírito, é para dizer as forças do mundo. Carne seria aquilo aqui que nos prende ao mundo, enquanto que o Espírito nos puxa para Deus, nos leva para as coisas mais profundas. E aqui o Espírito seria a força vital. Aquela mesma força que Deus, ao criar o ser humano, sopra sobre o ser humano, sopra sobre o barro, e o ser humano passa a ter vida. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso de 25 a 30, Mateus nos apresenta aquele famoso episódio em que nosso Senhor Jesus Cristo louva a Deus Pai, porque Deus Pai revela os seus segredos, não aos sábios e entendidos, não aos poderosos, mas exatamente aos pequenos, aos pobres. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus em Jesus Cristo é sinal de contradição.
Aquilo todo mundo esperava, um poder extremo. E Jesus vem com uma simplicidade estupenda. Simplicidade de Filho de Deus. Simplicidade que encarna o ser humano para entender o ser humano, para viver a experiência de ser humano, sendo ele próprio um ser humano. Mais do que nunca, a gente escuta os clamores do nosso povo, pedindo humanidade nesse período nosso. Precisamos emergir, precisamos entrar na humanidade para poder entendê-la. Se nós não conseguimos entender aquilo que é humano, dificilmente poderemos ascender aquilo que é divino. Entendendo o ser humano, e quanto mais humano nós nos tornamos, tanto mais nós nos aproximamos do divino, tanto mais nos aproximamos de Deus. Porque Deus é humano e é divino. Ele se fez humano em tudo menos no pecado. Queremos, pois, neste dia, agradecer a Jesus Cristo por reconhecer na humanidade aquilo que realmente é a sabedoria. Sabedoria de Deus. Deus escolhe os fracos, porque os fracos só têm Deus como aquele que o protege. Eles confiam em Deus. Os poderosos confiam nas suas riquezas. Os pobres confiam em Deus. E nesse sentido, todos nós deveríamos ter espírito pobre, espírito de pobreza, no sentido de nada de sermos excêntricos, nada de achar que somos melhor do que os outros. Somos irmãos. E quanto mais nos tornamos irmãos, mais nós entendemos o mistério de Deus. Olha, São Francisco de Assis, o grande santo da paz. Uma das coisas que é forte em São Francisco é essa questão de entender a humanidade e entender todas as criaturas como algo que vem de Deus. Se todas as criaturas vêm de Deus, Francisco chamava as criaturas de irmãs, porque todas provêm do mesmo Deus, o gerador e criador de tudo. Quando a gente reconhece Deus como nosso Pai, é muito fácil a gente entender que todos os seres humanos e todos os outros seres são nossos irmãos. E normalmente aos irmãos a gente trata com dignidade. E porque realmente tem dignidade. Uma dignidade que é inalienável. Não pode ser vendida, não pode ser comprada. Em nossos dias, com a pandemia que nos assola aqui no Brasil, mais do que nunca ficou escancarado que a grande maioria do nosso povo vive numa pobreza extrema. Tanta gente que nem sequer existia nos registros do país. Tantas pessoas que não contavam. E agora nós estamos vendo que a pobreza aqui é bem maior do que se imaginava. Por isso, para que nós como país nos desenvolvamos, levando em consideração a dignidade humana, nós temos que dar dignidade àqueles que são os explorados do nosso país, os pobres. Após essa pandemia, estaremos mais pobres economicamente, mas esperamos que possamos também sair mais ricos humanamente, mais como pessoas que entendem a fragilidade da nação e, por isso, sanar esta fragilidade, usando políticas públicas, políticas que levam em consideração o ser humano,
leva em consideração uma maior distribuição da riqueza e dos bens que são destinados não a um pequeno grupo, mas destinado a todos aqueles que habitam uma nação. Os poderes políticos constituídos, eles têm a missão e o dever de cuidar, sobretudo, dos mais fragilizados. O Evangelho de hoje e as leituras de hoje que nos dão essa grande esperança, né, de Jesus Cristo como Rei. Rei é aquele que decide, é aquele que governa, é aquele que manda. Jesus Cristo não veio como eles esperavam, mas veio como aquele que veio, que chegou para estar conosco, para caminhar conosco e para dar visibilidade, sobretudo aos pequeninos. E Deus faz isso escolhendo os pequenos como seus destinatários a toda a humanidade. O nosso Papa Francisco constantemente está nos chamando a atenção para isso. Ter um olhar e uma ação privilegiada, especialmente para os pobres, para todos, mas sem esquecer os mais fragilizados. Que Deus abençoe o nosso Brasil, que Ele abençoe o mundo que enfrenta esta pandemia, tornando-a mais pobre economicamente. E que ao ficar mais pobre, que não é aquilo que nenhum de nós deseja, né? Nenhum de nós planejou, nós aprendamos a descobrir aquilo que realmente enriquece e enobrece o ser humano: o respeito, a dignidade, a busca pela igualdade de direitos, acesso aos bens que são próprios e necessários para cada ser humano, respeito para com a criação, usar a criação sem desperdício. Nós que estamos aqui na grande Amazônia, nós somos testemunhas de que estão destruindo esta nossa região. Pulmão do mundo, reguladora do clima. Esta região que tem uma missão muito especial na ação no mundo. Que nós aprendamos a contemplar, aprendamos a partilhar sem destruir. Aprendamos a amar sem odiar. O ódio mata, o amor constrói. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.